Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, porque é lá que nós estamos meditando nesses dias todos, em todas essas quartas-feiras. Você já sabe que temos estudado aqui a carta de Filipenses, nós estudamos a carta aos Efésios, nós estudamos sobre a segunda vinda de Jesus, nós estudamos sobre Apocalipse, nós estudamos agora, estamos entrando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos agora entrando no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E eu queria que você fosse conhecendo cada vez mais o Senhor, não é? Esse é o propósito. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Você pode achar todos esses estudos na nossa página lá no YouTube. Ajuda a divulgar, se inscreva lá, ajuda a divulgar isso e a espalhar a palavra de Deus. Amém? Já fiz meu convite e meu pedido. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e eu quero, só para alinhavar e trazer à tua memória o que nós estamos estudando. Lucas não está escrevendo um diário do dia a dia, obviamente, dos apóstolos, nem da igreja. Ele não está escrevendo isso. Não caberiam palavras, linhas e livros. Não, Lucas não. Mas Lucas tem um propósito muito claro. Lucas está narrando as coisas que foram acontecendo do surgimento da igreja, até que essa igreja se tornasse agora não para um grupo específico, mas para a humanidade de uma maneira muito abrangente. Não apenas para um grupo privilegiado de pessoas, não, mas agora em todos os lugares. Todo aquele que ouvir, todo aquele que crer, todo aquele que invocar será salvo em Cristo Jesus. E ele está narrando, então, os primeiros acontecimentos marcantes que transformaram a igreja naquilo que ela deveria ser. Desde o derramar do Espírito Santo, inauguração da igreja, né? Capítulo 2, nós já passamos por lá. E aí, quando a descida do Espírito Santo acontece de uma maneira maravilhosa, de uma maneira espetacular, de uma maneira teatral, eu até diria, de uma maneira marcante, única. Quando a descida do Espírito ela vem de uma forma audível, visível, né? Com manifestações assombrosas, línguas como que de fogo distribuídas sobre cada um, e a Assembleia tinha cerca de 120 irmãos, então ali havia um colorido. Né? E resultado, começaram a falar em novas línguas idiomáticas, em mais de 15 línguas que foram identificadas aqui no capítulo 2. E eles numa euforia, falando das grandezas de Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. A promessa de Joel aconteceu, a promessa de Jesus aconteceu, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a derramada, agora habitando, agora em nós. Que coisa espetacular! Quando você pensa, gente, que manifestação mais divina! Qual era o potencial da descida do Espírito? Era capacitar a cada um, para capacitar você, capacitar a mim, para que nós pudéssemos abrir nossa boca com autoridade e poder, pudéssemos proclamar o Evangelho de Jesus, sermos arautos, sermos atalaias. Os apóstolos não podiam sair de Jerusalém enquanto tal revestimento não acontecesse. Então, o derramado do Espírito Santo era capacitação, revestimento, selo, marca. Sem isso, não aconteceria. Quando a igreja está nesse momento de euforia, de alegria, de recepção, não é? De festa, de certa forma, surpreendente, porque os discípulos estavam em Jerusalém, mas não sabiam o que esperar. Foi surpreendente, foi uma ação maravilhosa do Senhor. Sempre aparecem os obstáculos. E o primeiro obstáculo para fazer com que a igreja, para fazer com que o crente, para fazer com que você, para fazer com que eu paremos, está aqui, e a gente já viu isso, no versículo 13, apareceram zombadores. Estão embriagados, sempre. Nós vamos ver aqui em Atos exatamente esses acontecimentos marcantes.
naquele dia, porque a igreja, Pedro se levanta para pregar, provocado pela zombaria, 3.000 pessoas se agregam, são batizadas. A igreja, num momento para o outro, já tem 3.000 pessoas congregando, batizados. E eles viviam, e aí no versículo 42 ao 47, eles viviam, era assim o dia a dia da igreja. Né? Lucas menciona exatamente do versículo 42, capítulo 2, 42 a 47, o dia a dia. Como é que era o dia a dia normal da igreja? Perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava. E da comunhão, e no partir do pão. Esse era o viver diário, esse era o momento. Um certo dia, quantos dias depois do batismo, do derramar do Espírito Santo, eu não sei quanto tempo. Mas com certeza não foi o dia seguinte, não foi uma semana. Foram muitos dias. A igreja vivia como vivia esses convertidos. No capítulo 3, aconteceu algo. Um milagre. Uma maravilha. Que não podia ser objetada. Aconteceu um milagre. Pedro e João iam para o templo para orar. E lá tinha o paralítico. Vimos isso lá. Só estou recuperando para você e não perder o fio da meada. Ele vê um paralítico que pede uma moedinha, como pede para todo mundo. Pede uma moedinha aqui, uma moedinha ali, ele pede mais uma. E Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para nós. O cara pedia, e aí o cara salta. O cara pula, o cara vai cantar, vai louvar, vai entrar. E todo mundo conhecia aquele paralítico, porque ele pedia, aquele coxo pedia esmola para todo mundo, todo mundo sabe, estava ali há anos, todo mundo conhecia aquele cara. Ele era conhecidíssimo. Ele era tão conhecido que quando ele entra pulando, o pessoal é tomado de muita expectativa, de coisas admiráveis. Que é isso? Começam a olhar para Pedro e João como se alguma coisa maravilhosa estivesse acontecendo. Pedro aproveita e prega. Prega com autoridade e fala de Jesus. E fala duro. Né? E fala amorosamente, fala duro. De tal maneira que o número vai subir para quase 5.000 homens. Né? Capítulo 4, versículo 4 fala isso. O número da igreja sobe para quase 5.000 homens. Não está nem contando as mulheres. Então eu já estou achando que a igreja tinha para mais de 10.000. Né? Aqui nesse momento, nesse acontecimento, a igreja, as coisas estão acontecendo. Em outras palavras, a igreja vivia a vida cristã normal. Só que a vida cristã normal ela é maravilhosa. É o dia a dia, mas é o dia da perseverança, da comunhão, da oração, do partir do pão, do temor, né? De um cuidar do outro. Um cuidar do outro. A igreja é o lugar onde as pessoas louvam a Deus diariamente, partilham as suas necessidades. Assim viveu a igreja. Agora acontece o milagre do coxo. Tão marcante que ninguém podia dizer, não, isso não é um milagre, não. Você sabe que tem certos milagres que acontece na sua vida ou acontece na vida de pessoas próximas, mas sempre tem alguém dizendo, isso aconteceu, isso é assim. Sempre querem diminuir o milagre. Mas às vezes acontecem certos milagres que não dá para dizer que não é. É comprovado. São milagres assim, assustadores, marcantes. Esse foi um deles. Mas no capítulo 4, as pessoas estão ouvindo o evangelho. Um milagre maravilhoso acontece. E Pedro e João são presos. E Pedro e João é preso. Olha o versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, com raivinha, mordendo o cotovelo, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra
a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000 homens. 5.000. Mas interessante, né? Pedro está lá pregando, aí chega um grupo de gente, diz o texto, ressentidos. Às vezes a gente sofre com gente que é ressentida. E essas pessoas, elas estão ressentidas porque Pedro e João estão ensinando o povo. Primeiro, quem é Pedro e João para ensinar o povo? Segundo, por que eles estão ensinando sobre ressurreição dentre os mortos? Aqui deixa eu fazer um parênteses rápido. Você sabe que na época de Jesus existiam certas seitas dentro do judaísmo. O judaísmo era dividido entre saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Esses eram grupos que entendiam a Bíblia de maneira diferente. Por exemplo, o fariseu e o saduceu, eles eram muito diferentes uns dos outros. E uma das coisas que eram diferentes é o seguinte: os saduceus, quem mais tinha nesse grupo eram os sacerdotes. E uma das doutrinas que os saduceus ensinavam é que quando você morre, morre. Entende? Que não tem vida depois da morte. Eu sei que parece isso maluco por uma questão, você pensa, é um judeu, mas era um judeu que pensava assim. Quando você morre, morre. Como é que eles estão ensinando sobre ressurreição? Os saduceus não acreditavam em anjo, os saduceus não acreditavam em segunda vinda, muito menos de morte, de ressurreição ou de vida eterna. Para o saduceu, acabou. O fariseu não, o fariseu cria na manifestação dos anjos, cria na questão de vida eterna, de vida após morte, não é? Os fariseus, e eram judaizantes, e eram judeus. E aí tinha os herodianos. Os herodianos eram um outro grupo que gostava mais de rei, Herodes é nosso rei. Como se Herodes fosse um grande, porque ele construiu o templo. Então era mais um partido político. Aí você tinha também os zelotes. Zelotes era o pessoal da esquerda, bem da esquerda, ultra esquerda. Os zelotes eram aqueles que queriam a liberdade do poder, do jugo romano a qualquer preço. Eles eram mais para o lado do fariseu, mas mais do que preocupados com a questão religiosa, eles estão mais preocupados com a liberdade política. E os zelotes, com o passar do tempo, eles vão ficando tão violentos, que eles vão ser chamados de sicários, de assassinos. O nome sicário vem de uma adaga que é chamada de sica, que os zelotes carregavam assim, escondidinho assim, ó. E eles andavam no meio da multidão e de repente eles viam lá um judeu traidor, um entreguista, um publicano, ou sei lá quem. E eles pegavam aquela faca, chegavam perto e furavam o bucho, né? Assassinavam no meio do povo. E aí eles, por causa dessa faca, dessa peixeira, cujo nome era sica, eles passam a ser chamados de sicários. E vão dizer os historiadores que é por causa desses revoltosos que Roma uma hora encheu a paciência e vai lá e destrói Jerusalém no ano 70. Pois bem, os saduceus, quando ouvem Pedro e João falando sobre ressurreição, os saduceus ficam mordidos. Mas já se viu? E quem deu autoridade para eles? Estão ensinando sobre ressurreição? Olha só, que eles foram capitão do templo e os saduceus, versículo 1, não tem fariseu aqui. Ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Como assim? Se a morte. Morreu, acabou. Estou falando de ressurreição, isso não existe. Na cabeça deles, sem esperança, sem Deus. E aí eles prendem Paulo e Pedro, ou melhor, Paulo não, estou aqui Pedro e João, e Pedro e João vão passar a noite no cárcere, por causa do Evangelho. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas.
e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Uma salada russa aqui. E pondo-se perante eles, os arguíram. Olha a pergunta. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Quem autorizou a vocês a curar o coxo? Com o nome de quem? Quem mandou? Quem mandou? Nós mandamos? Quem mandou? Qual é a autoridade? É sua? É a sua, Pedro? É a mesma coisa. Antigamente, no capítulo 3, Pedro respondeu ao povo, por que vocês estão assim maravilhados? Versículo 12. Por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Quem é que tem autoridade para fazer isso? E aí ele prega de Jesus. O número vai para 5.000. Mas agora ele está pregando para os sacerdotes, porque os sacerdotes estão perguntando, com que poder? Em nome de quem? Vocês vieram aqui em nome de quem? Você é missionário em nome de quem? Quem mandou vocês? Foi a igreja tal, foi o... Em nome de quem? Com a autoridade de quem? Você ora em nome de quem? Interessante, né? A gente vai perdendo umas coisas que parece que a gente perde o sentido. Exemplo, toda vez que nós oramos, os evangélicos, nós oramos de que maneira? Quando chega no final, sempre no finalzinho a gente diz, em nome de Jesus, amém. A gente usa o em nome de Jesus assim, quase como um jargão. Às vezes a gente nem pensa nisso. É como se fosse assim, é assim que a gente faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Faz por quê? É em nome. É na autoridade. É por causa dele. É porque ele mandou. Nós somos embaixadores. Não é? Quando eu oro por ele. Eu entro na presença de Jesus, na presença do Pai, por causa de Jesus. Eu não entro na presença de Deus porque eu sou eu. Você não entra na presença de Deus porque você é, sei lá, bonzinho, cheiroso, porque você é religioso. Nós só entramos na presença do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu estou na tua presença no nome de Jesus. Eu vou fazer qualquer coisa que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus. É nesse sentido. Estão perguntando, por que é que vocês estão fazendo isso? Quem é que deu autoridade para vocês? Essa é a pergunta. Aí, o Pedro, vírgula, versículo 8. Estão comigo? Estão comigo aí? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos. Preste atenção nas declarações de Pedro. Visto que hoje somos interrogados, ficamos uma noite na prisão e estamos interrogados a propósito do benefício feito a um homem doente, um homem enfermo, e do modo por que ele foi curado. Aqui tem uma coisa muito interessante, né, irmãos? Porque uma coisa é você fazer uma tolice e ser castigado. É você fazer as coisas erradas e você ser punido. Isso é uma coisa. Mas aqui, os apóstolos passaram a noite na prisão e agora estão sendo arguídos pelo benefício, porque eles curaram o coxo. Em outras palavras, fazendo bem, foram parar na prisão. Jesus disse, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados sois se por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês, se por minha causa vos perseguirem, se por minha causa alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, aqui é benefício. Qual é a ação do crente? Qual é a ação daquele que ama Jesus? Fazer o que é certo, fazer o que é bom. Pode até seja que você, às vezes, não faça sempre aquilo que é certo, não é verdade? Mas se você é crente, esse deve ser o foco.
Eu não posso pagar mal com mal. Se eu pagar, isso é pecado. Eu não posso pagar, muito menos pagar o bem com o mal. É animal um negócio desse. Eu pago o bem com o bem e eu pago o mal com o mal. Esse é o processo cristão, é o processo de Jesus. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus ensinou. É assim que devemos ser. E isso não tira a possibilidade da gente ser acusado ou passar em situações agoniantes, ou como é o capítulo 4. O capítulo 4 é a barreira tremenda, isto é, a barreira da ameaça. Quem está ameaçando o Sinédrio? Quem é o Sinédrio? Era o poder político e de autoridade. O mesmo Sinédrio que condenou Jesus e que levou Jesus até a crucificação. O mesmo. O mesmo. Então não é um grupinho qualquer, não, era um grupo de autoridades. E o que eles fazem? Aí eles estão ali querendo ouvir, mas eles estão querendo apertar, ameaçar, impedir, fazer aquietar, ou melhor, fazer quietar, fazer fechar a boca, para que a igreja nem os seus discípulos proclamasse o verbo a Jesus, a sua palavra. O que está em jogo aqui é: a igreja vai estar livre para falar ou ela vai estar impedida de falar? A igreja já enfrentou, os apóstolos já enfrentaram a zombaria, e o propósito da zombaria é fazer parar. Já enfrentaram aquela acusação sutil: sem dinheiro não dá para ajudar, sem dinheiro não dá para fazer. Olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E agora eles estão de novo, mas a terceira barreira que vai se levantar aqui no capítulo 4. Vamos caminhando e você vai percebendo, com certeza. Tomai conhecimento, versículo de número 10. Vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Essa é a resposta de Pedro. Observe as declarações. Primeiro, Pedro afirma: o que nós estamos aqui arguídos é porque nós fizemos o bem. Vocês estão nos acusando porque nós fizemos o bem. Segundo, vocês querem saber com que autoridade, de quem é essa autoridade? É de Jesus. Quem é Jesus? O Nazareno. E mais, vós crucificaste. Eu acho interessante, porque no capítulo 3, quando Pedro está falando para o povo, ele usa o mesmo sistema. Só que quando ele fala ao povo, volte aí na sua Bíblia no capítulo 3, no versículo de número 13. Olha, ele está falando ao povo que está maravilhado com a cura do coxo. E aí ele diz assim, olha a expressão: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós, povo, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Quando Pilatos decidiu soltá-lo, ele perguntou: vocês querem esse salteador, Barrabás, ou vocês querem esse Jesus, o Cristo? O que é que vocês querem? Este povo, Pedro está dizendo para o povo que o povo faz o quê? O povo nega e o povo trai. Traiu a Jesus gritando: crucificam, crucificam. Queremos Barrabás, Barrabás, Barrabás. Nós não queremos esse que quer mudar a nossa história. Nós não queremos esse que quer governar a nossa vida. Nós não queremos esse que nos faz o bem.
Nós queremos esse que nos salteia, que nos rouba. Nós queremos esse que mente. Nós queremos esse que nos engana. É esse que nós queremos. E as pessoas, o povo tem hora que é uma bênção. Mas aquele lemazinho que o pessoal fala, a voz do povo e a voz de Deus, isso é uma besteira. Quantas vezes a voz do povo é assim, de quem trai e quem nega? Às vezes a voz do povo vira a voz de Deus, quando o povo entende a vontade boa, agradável, perfeita dele, do Senhor. É preciso conhecer a sua verdade, a sua vontade. Mas o povo conhecendo a Jesus, negou e traiu. Agora, quando ele fala para os sacerdotes, ele não diz que ele negou. Ele não diz essa expressão. Pedro não diz assim, olha, vocês negaste e traíste. Não. Pedro é mais duro. Pedro diz, vós o crucificaste. Vocês tiveram ação direta, vocês armaram. E este que vocês mataram, este Jesus Cristo, é ele que ressuscitou, ele é a pedra, ele curou, ele é a pedra rejeitada por vocês, mas ela é a pedra angular, ela é a pedra principal. E mais do que isso, não há salvação. Eita, que declaração! E essa é uma declaração que nós precisamos reafirmar. A igreja, você e eu, nós precisamos reafirmar para nós e para as outras pessoas. Não há salvação em nenhum outro. Não tem outra religião, não tem outro santo, não tem outro especial, não tem outro bonzinho. Paulo era muito bom, mas Paulo não salva ninguém. Pedro está afirmando, eu estou aqui, eu amo Jesus, mas eu não salvo ninguém. João está dizendo, eu não salvo, nem tenho poder para curar ninguém. Maria, maravilhosa Maria, bem-aventurada, mas não tem nada, não há salvação. Buda, que Buda, morreu e morreu. Maomé, todo mundo. Não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essas são as declarações. Veja que o que está aqui em jogo é que eles estão sendo atacados, eles estão sendo ameaçados, porque algo sobrenatural, algo maravilhoso. Veja que coisa linda, que comunidade maravilhosa, comunidade do amor, comunidade da paz, da comunhão, um cuidando do outro, que beleza, a gente está ali, que igreja maravilhosa, que povo, que família abençoada. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E as lutas das trevas vêm para fazer você aquietar, você acalar tua boca, você parar de proclamar, você parar de ser missionário, você parar de ser crente, você parar de testemunhar, você parar de convidar as pessoas, você parar de falar do amor e da graça de Jesus, você parar de dar testemunho, você parar de dar bom testemunho, você parar de fazer o que é bom, fazer o bem. Ah, não vale a pena fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Mas as lutas são grandes, não é? Você enfrenta. Observem. Quando eles terminam esse discurso rápido, versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos galileus. Onde é que eles estudaram? Que faculdade fizeram? Não. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Versículo de número 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então mandaram eles para a sala ao lado, mandaram sair do sinédrio e ficaram batendo um papo, dizendo, então, gente, o que faremos? O que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não dá para negar.
Quer dizer, os caras ficaram assim numa sinuca de bico. Uma sinuca. O que eles fizeram foi algo assim inexplicável. Todo mundo conhecia esse coxo. Não foi alguém pago para fazer cena. Dizem, eu nem acredito. A pessoa que tem certos religiosos, certas igrejas que contratam pessoas para chegar lá na hora, que um milagre, eu estava na cadeira de roda, agora estou andando, estava isso, aquilo outro. Eu não quero nem entrar nisso. Deus vai meter a mão nessa brincadeira. Aliás, já está metendo a mão. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. O juízo não começa pelo ímpio, começa pela casa de Deus. Aí é gente que brinca. Gente que brinca com essas coisas. Quem é que está mandando? É no poder de quem? Conhece a Jesus? Nem sabe quem é. Mas eles fizeram um milagre notório. Foi algo fantástico, algo espetacular. Eles não podiam negar. O homem era conhecido. O que vamos fazer? Mas se a gente deixar eles a solto, olha o versículo seguinte, versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, para que eles parem de falar sobre esse Jesus, ameacemo-los. Grifa isso na sua Bíblia. Ameacemo-los para não mais falarem neste nome. Que nome é esse? Jesus. O que eles estão agindo? Com o poder das trevas, eles estão vindo contra os apóstolos, contra a igreja, para dizer, vamos ameaçá-los. Para que não falem mais nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, fizeram um acordo e ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Gente, quem está fazendo essa ameaça não é o Zebedeu das couves, não é o cara da esquina, não é o vizinho mal choroso, não. Quem está fazendo essa ameaça é o mesmo grupo que levou Jesus a Pilatos e foi crucificado. Essa ameaça não era uma ameaça assim, qualquer, não. Uma ameaça com cheiro de execução. Qual é o propósito? De novo, fecha a tua boca. Não é hora de falar de Jesus. Não é hora de pregar. Não é hora de proclamar. Ou vocês fiquem falando e nós vamos castigar. É isso mesmo. Versículo 19, Pedro e João dão uma resposta impressionante. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, aqui, na boa, julgai vós mesmo, é justo. A gente desobedece àquele que tem o poder, que é a pedra angular, aquele que ressuscitou. A gente desobedece àquele que é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Aquele que eu vou desobedecer a ele para obedecer vocês. Não dá para botar na mesma balança. Julgai se é justo. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em outras palavras, Pedro e João estão dizendo o seguinte: olha, não vai dar não. Vocês já estão nos ameaçando, a ameaça é séria, mas eu quero dizer que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aquilo salta. Aquele texto da palavra que diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. Se eles estavam querendo que Pedro e João assinassem um termo lá de conduta, nós nos damos para não ter problema com o Sinédrio, para não ter problema com a autoridade humana, a gente assina um termo aqui de que a gente não vai mais pregar de Jesus, a gente não vai mais falar dele, entendeu? A gente assina aqui, isso aqui tá bom. E aí a gente não vai ter problema? É assim? Aí não tem problema.
Os discípulos estão dizendo, olha, eu lamento informar que eu lamento informar, nós não podemos deixar de falar. É interessante isso, não é? O coração deles estava tão cheio daquilo que eles tinham vendo e ouviram da parte de Deus, da parte de Jesus. 3 anos caminhando com ele, vendo milagres, prodígios, oh, tantas cenas maravilhosas você tem no Novo Testamento, tanta coisa, é a água em vinho, é o mar agitado, é o barco afundando, é Pedro andando sobre as águas, é multiplicação daqui, multiplicação dali, é o cego, é o outro cego, é o coxo, é o paralítico, e ele falando o ensinamento, quanta palavra maravilhosa, ele subindo, ele ressuscitando, o coração dos apóstolos estava tão cheio que eles não. Mesmo que ele falasse, não, hoje eu não vou pregar, eles pregavam. Eu creio, claro, que faço uma crítica a mim. O que é que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho visto da parte de Deus? O que é que você conhece da parte de Deus? Quais são os teus testemunhos? Qual é a tua experiência com Ele? Você já teve a experiência da percepção clara de que Ele está contigo, está do teu lado, anda com você? Você já teve um tremor, um temor pela consciência de que Ele está em nós, Ele está em mim, Ele habita em você. E aquilo estava tão cheio neles que eles estão já dizendo logo: a gente não pode. Não dá para não falar. Mesmo que a gente escrevesse aqui, a gente ia ser mentiroso, porque a gente não ia escrever. E nós não somos mentirosos, nós vamos pregar, nós vamos continuar falando. Porque o que está em jogo aqui é o nome, é Jesus, é o Senhor. E nós vamos ser testemunhas dele. Versículo 21. O Sinédrio ameaça. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram. Soltaram por quê? Não tendo achado como os castigar. Por quê? Por causa do povo. Porque todos estavam glorificando a Deus pelo que acontecera. Foi um negócio tão maravilhoso que o povo, crentes e não crentes, estavam admirados. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura maravilhosa. Você quer fazer o bem, você ama Jesus, queremos fazer o bem, mas mesmo assim, o inimigo, o diabo, vai usar pessoas, situações para fazer com que fazer com que a igreja, esse está acontecendo com a igreja lá no início, mas também ela acontece hoje. Quantas ameaças? Olha, se você for, você vai pagar uma multa. Ah, para não pagar a multa, eu não vou falar nada. Ah, se você pegar o evangelho assim em tal lugar, olha isso aí, você vai ser preso, hein? Você vai ser preso. Olha aqui, nesse nosso ambiente de trabalho, é proibido você falar de Jesus, entendeu? Ih, rapaz. Quer dizer que eu posso falar sobre jogo de futebol, posso falar sobre mentira, política, eu posso falar sobre qualquer coisa. Eu não posso falar de Jesus. Ih, já pensou? E eu conheço muita gente que se diz crente, que é calada, ameaçada. Quantas vezes, não é? Como é que se enfrenta a ameaça? Bom, os apóstolos nos dão aqui umas dicas. Umas dicas. Primeira delas, não negociamos a nossa fé. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Você quer servir a Jesus? Não negocie a sua fé. Segundo,
os apóstolos identificam, ou melhor, se submetem ao senhorio de Jesus. É ele, é no nome dele. Eu estou fazendo em meu nome? Não, no nome dele. Eu prego em nome de Jesus. Eu oro, eu contribuo, eu adoro, eu louvo, eu vou, eu faço, eu caminho. É para a glória dele. A minha família, a minha casa, os meus negócios, o meu trabalho, o meu ganha-pão. Tudo que for fazer, seja em palavra, seja em ação, você faz em nome dele, é para ele, eu sou para ele. O apóstolo Paulo chega a colocar aquela frase lá em Gálatas maravilhosa: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo no poder dele, vivo para ele. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, quando você enfrenta ameaças, em vez de você se sentir, olha, Senhor, o que está acontecendo? Eu posso ter um problema, eu posso ter dificuldade. Olha, não é com você, é com Jesus. Transfere. É ele, é para ele, é no poder dele. E é para a glória dele. Mas isso dá também para você Quem paga a conta? Quem paga a conta é o Senhor. Terceira dica que os apóstolos dão para você e para mim ao ser ameaçado, ao enfrentar momentos que a sua fé é posta em prova, fazendo com que você pare, você não pregue, você não creia, você não divulgue, você não fale do amor de Deus, você não faça o bem. É o que acontece aqui do versículo 23 ao 31. O versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ai, que dica boa, né? Porque Pedro e João podiam ficar, isso é um problema só nosso. Eu conheço muita gente que fala assim, eu não estou indo ainda na igreja porque eu estou passando uns problemas. Eu estou com um problema. Eu estou passando uma luta, pastor. Não deu para ir para a igreja porque eu estou passando umas lutas. Quando eu resolver os meus problemas, eu vou voltar para a igreja. Ô filho, ô querido, se você voltar para a igreja só quando você não tiver problema, você não vai voltar para a igreja nunca. Para com isso. Falar com Jesus. Então tem gente que quando passa por luta se afasta. O que os discípulos estão nos ensinando é, quando a gente está passando em lutas, quando a gente está sendo ameaçado, quando a gente estamos sendo perseguidos, a gente precisa se ajuntar. Vá para a igreja, reúne com os irmãos, vai para a casa de irmãos. A igreja agora está fechada, nós estamos em lockdown. Então vai para a casa de alguém, procura outros irmãos, faz um grupo de oração aí no Zap, no Instagram, faz qualquer coisa, reúne. Fala, chama os irmãos e fala assim, estou passando por isso, fui ameaçado. Mas a ameaça não é só para Pedro e João. A ameaça era para toda a igreja. Eles se unem e eles se juntam e eles compartilham tudo que os principais sacerdotes e os anciãos fizeram. Isto é, toda a sua ameaça. Olha, porque vocês não falam, não preguem, não ensinem o nome de Jesus. Então eles compartilham. E aí o que eles fazem? Versículo 24. Oram. Olha quanta coisa, dica maravilhosa nós temos aqui no capítulo 4. Sabe, você pode estar passando momentos difíceis de ameaças de muita coisa. E aqui você pode aplicar isso até de uma maneira sociológica, você pode aplicar isso de uma maneira até comercial. Eu montei uma empresa e estou ouvindo zombaria, ou estou ouvindo que eu não vou ter capacidade para fazer, ou então eu estou sendo ameaçado, estou sendo acharcado por isso, aquilo, outro, eu estou sendo ameaçado. Então por aqui você aprende até para o viver normal da vida, mas, de uma maneira muito clara e direta, aqui está falando da igreja.
da pregação do Evangelho. Porque não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome. Quem não crê em Jesus não tem outro nome. Você pode ser religioso, você pode ser gente boa, mas se você não crê, quando eu falo crer, eu falo confiar. Quando eu falo confiar, eu falo de entregar a sua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando eu falo de crer e confiar, eu estou falando de gente que se arrepende dos suas mazelas, dos seus pecados e diz, eu agora quero viver em conformidade com a sua palavra. Eu quero crer, eu quero caminhar aqui. Na verdade, eu quero aprender aqui, eu quero praticar aqui. Pedro e João não negociam a sua fé. Pedro e João não tiram o poder e o nome e a autoridade de Jesus. Reafirma. Proclamam. Reúne os irmãos e oram. Olha a oração. Que oração maravilhosa. Porque a expressão é, ouvindo isto, unânimes. Levantaram a voz a Deus e disseram. Eu tenho para mim que Lucas jungiu todas as orações, porque todas as orações estão falando a mesma coisa. E a oração que Lucas escreve, dizendo que é a oração da coletividade, era uma oração que reconhecia a soberania do Senhor. Primeira coisa que tem nessa oração, olha o versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor é o Rei. Oh, meu Deus, como nós precisamos fazer essa oração. Ainda mais nesse período de Covid, que ninguém entende nada, nem os cientistas entendem tudo. Não há muita... Engraçado, tem médico que fala uma coisa, tem médico que fala outra coisa. Tem médico que fala que certos remédios não funcionam, e tem outros que dizem que esses remédios estão salvando. Quer dizer, há um descompasso. E nós, pobres mortais, ficamos à mercê. Mas nós precisamos entender e resgatar isso. Tu, soberano Senhor. Há um Deus que é soberano. Há um Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até essa Covid coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o lockdown coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas, as dificuldades, os que eu entendo e o que eu não entendo. Eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Disse Jeremias quando a cidade estava cercada. 3 anos de fome. E ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Em outras palavras, o Senhor, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra. Eles vão orar, mas não é uma oração pedindo arrego, não é uma oraçãozinha acovardada, não é uma oraçãozinha que só pede para si, não é uma oração que pede assim, Senhor, nos protege, nós estamos sendo ameaçados. Sim, eles falam que estão sendo ameaçados, mas eles não estão pedindo que o Senhor os proteja da ameaça. Não! Presta atenção no que eles estão pedindo. Olha que oração! Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Quer dizer, o pessoal eles fizeram o bom benefício de curar um coxo. E o pessoal estava enfurecido. Eles estavam pregando a ressurreição dentre os mortos. A morte não é o final, a esperança. A morte não é o fim. Não, a morte não é o fim. Há esperança para aqueles que creem em Jesus. A esperança. Já pensou se nós, cristãos, ao enfrentar o problema da morte que vem da história do Covid, essa trágica descrição de tantas pessoas perdendo a vida, só hoje mencionamos aqui 2 pessoas conhecidas. Mas já imaginou se nós fôssemos como os saduceus, que não tinham esperança? Morreu, acabou.
Ah, se a nossa esperança em Cristo resumisse apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, a nossa esperança está no Senhor, no Criador, no Rei, no Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas o povo imagina coisas vãs e fica com raiva. Você faz o bem e o pessoal se morde. Saduceus. Levantaram-se os reis da terra e autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. E porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo até a morte de Cristo. Graças a Deus, porque Cristo morreu por nós. E a mão e o propósito de Deus predeterminou. A morte de Jesus não foi um acaso. Quando perguntaram para Jesus, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Jesus só morreu na cruz porque ele quis morrer. Ele quis morrer por você e por mim, porque se ele não morresse, nós estaríamos eternamente perdidos, sem ressurreição, sem vida eterna, ainda escravo dos nossos pensamentos, desejos e pecados. Cavalo de Satanás, Satanás montando no teu cangote e carcando a espora. Mas ele deu a sua vida por mim, por você. Deus, no seu propósito e na sua predeterminação. É isso que Pedro está lendo aqui, João está falando. É isso que eles estão orando. Em outras palavras, Senhor, tudo está debaixo das tuas mãos, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Agora, aqui, olha o pedido. Senhor, olha para as suas ameaças. Preste atenção. Eles não pedem assim, ó Deus, acaba com essas ameaças, entra com provisão, ó Jeová Jireh. Onde já se viu, nós somos os filhos do rei, nós somos os teus filhos, o Senhor está permitindo que ele nos ameace, Senhor. Nada disso está aqui. Olha o que eles oram. Senhor, olha para as suas ameaças, nós estamos sendo ameaçados. Concede ao pedido. Concede aos teus servos, concede a nós, os ameaçados, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A tentação vem, a ameaça vem, a acusação vem, as forças contrárias vêm. E eles não estão pedindo, Senhor, tira as forças contrárias. Não. Eles estão pedindo, Senhor, dá-nos autoridade, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, intrepidez. Mesmo no meio das ameaças, que essas ameaças não nos façam calar. Que as histórias difíceis não nos entristeçam. Nós não queremos ser vencidos pelo medo. Nós queremos o derramar do teu amor, porque o amor perfeito em nós lança fora todo medo. Oh. Olha para as suas ameaças, elas são reais. Estamos sendo atacados. Mas concede a nós intrepidez, sabedoria, entendimento. Senhor, como a igreja de Jesus, como nós cristãos vamos viver nesse período de pandemia, de lockdown, de Covid, de ameaças, de dificuldades, isso, aquilo, outro. Como vamos fazer? Senhor, concede a nós intrepidez para anunciar a tua palavra. Paulo diz lá em Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina, porque haverá dias que não suportarão a sã doutrina. Prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Mas, Senhor, nós estamos sendo ameaçados. Estão mesmo. Qual é a oração? Dá-nos coragem. Dá-nos fôlego. Dá-nos vigor. Dá-nos fé. Enquanto, versículo 30, estendes a mão, tua mão, para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Que oração, hein? Tendo eles orado, tremeu o lugar. Tremeu parede, tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui nós temos uma marca. Você quer saber o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que anuncia a palavra de Jesus, que prega a palavra. Você é cheio do Espírito Santo? Você prega a palavra? Você dá testemunho de Jesus? Porque tem gente que fala, fulano é cheio do Espírito Santo porque ele teve um tremelique nervoso. Ele teve cheio do Espírito Santo porque ele falou uma língua assim que ninguém entendeu. Ele é cheio do Espírito Santo porque ele arrepiou. Ele é cheio do Espírito Santo porque lá na igreja o culto foi maravilhoso. Então foi um tempo assim, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tá aqui, marca. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é uma marca. Você vai ver em Atos dos Apóstolos. Toda vez que falar cheio do Espírito Santo, pregavam a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Pedro levantou e pregou e advertiu-os. 3.000 pessoas se convertem. Cheio do Espírito Santo, olha para nós, não tem ouro nem prata, que eu te dou, levanta e anda. Pregaram, cheio do Espírito Santo. Quando estavam sendo arguídos no Sinédrio, cheio do Espírito Santo, pregavam. E agora eles vão orar com a igreja, e a igreja ora e faz esta oração. Senhor, não nos deixe ser crente frouxo. E eu acho que nós estamos numa geração de crente frouxo. Crente do pare de sofrer. Crente daquele que não, sabe, que só ora para não ter sofrimento. Nota que eles não oraram por isso, né? Eles não oraram por isso, eles oraram, Senhor, nós estamos sendo ameaçados, concede a nós coragem para enfrentar. Coragem para não obedecer à ameaça, porque o nosso propósito é obedecer o Senhor. Obedecer o Senhor. Observem, e nós vamos ver isso assim de uma maneira bem fácil. Todas as vezes que nós enfrentamos as barreiras e os obstáculos e superamos esses obstáculos com a ação e a ajuda, a orientação do poder do Espírito, virá e vem um tempo de graça e glória. O pessoal zomba, Pedro prega, 3.000 pessoas são batizadas. Não tem ouro nem prata, mas eu te dou em nome de Jesus Cristo. Faça em nome de Jesus. Não porque você tem os recursos, mas porque você tem fé. O coxo saltou, o número vai para quase 3.000. São presos e ameaçados, mas não se deixaram abater pelas ameaças. Nos dão essas dicas, nos dão essas orientações. A igreja ora. Treme o lugar e não aparece rachadura. Treme o lugar, mas as telhas e as paredes não caem. Treme o lugar e eles ficam cheios do Espírito Santo. E a igreja, não apenas os líderes, os apóstolos, mas a igreja anuncia a palavra de Deus.
Querido, você pode estar enfrentando ameaças, às vezes ameaças veladas, ataques para fazer com que você pare de crer, pare de viver, pare de fazer o bem. Ameaças para que você não dê testemunho de Jesus. Olha, você perde o emprego. Ou então, você sai da minha casa. Ou então, você vai ser preso, vai ter uma multa. Sei, tantas coisas. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. A igreja superou os ataques, a zombaria e agora supera as ameaças. Tempo de graça e glória. Que venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, um tempo de graça e glória. É minha oração. Quero orar com você. Amém? Pai Santo, ó Deus, nós também somos atacados, porque o nosso inimigo é o mesmo. E ele veio para matar, roubar e destruir. E tantas vezes usa situações, circunstâncias para fazer com que a gente pare, com o propósito de que a gente se acovarde, com o propósito de que a gente não tenha coragem para caminhar e ir à frente. Mas, Santo Deus, olha, Senhor, Tu és o Rei, Tu está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam, diz Tua palavra e temos crido nela. Então, ó reto juiz, ó Senhor dos senhores, olha para as circunstâncias que nós vivemos, olha para a situação do mundo, do país, Brasil, olha para as nossas casas, famílias, olha, Senhor, para nossas almas, olha, Senhor, para nós e concede-nos, Senhor, autoridade, Senhor, intrepidez, para que a gente continue a caminhar, continue a viver, continue a proclamar, continue a testemunhar, continue a proclamar e testemunhar do doce nome, poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, mova no nosso meio, mova no meio da tua igreja, uma igreja que quer sempre fazer o que é bom, aquilo que é bem, o bem do outro, a busca, a cura, a salvação. Ó Deus, ajuda-nos a não perder de vista que nós somos do bem, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Cristo. Ó Deus, então estenda a tua mão sobre nós com autoridade, com graça. Derrama sobre nós a tua proteção, as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, traz conforto e consolo. Assim te rogamos. E se tem entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, não confessou Jesus, não disse, Senhor, reina na minha vida, que nesta noite seja um tempo de entrega, de dizer, eu quero agora viver com Cristo e para Cristo. Estende a tua mão sobre nós, dá-nos uma noite de paz, em o nome de Jesus. Amém. 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 Irmão querido, graça e paz, né? Que você tenha uma semana abençoadora, que você não se deixe vencer do mal, que você não se abata, mesmo no meio de todas essas lutas. Levantai os vossos olhos e vede o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Buscai as coisas lá do alto e faça espalhar a palavra de Deus. Se você puder e você quiser e sentir que é de Deus, você podia compartilhar esse vídeo nas suas redes. Vai estar no Facebook, daqui a pouquinho vai estar no YouTube. E você divulgar, outras pessoas também vão ouvir e quem sabe seja um tempo bom de Deus na vida deles, como foi na minha vida. Espero que tenha sido na sua também. Que Deus te abençoe, dê uma noite de paz. Ora por nós, ora aqui pela missão Projeto Zero, ora pelo trabalho aqui em Colombo. Estamos abrindo a igreja congregacional aqui. Ore pelos missionários Hernani e Licinha lá em Foz do Iguaçu. Pastor Felipe em Joinville. Ore por nós aqui em Colombo. E ore pelo projeto que teremos a desenvolver lá em São Francisco do Sul, na abertura de mais uma igreja, abertura de um acampamento e um instituto missionário, seminário, preparação de obreiro. Há um desafio muito grande, Deus está nos dando uma porta muito grande ali em São Francisco do Sul. Quem sabe você vai poder nos ajudar. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco.
Nós estamos orando para que Deus levante 100 pessoas que possam ser participantes, associados dessa obra ali em São Francisco. Deus te abençoe. A noite de paz para você. Beijo no coração. Bom vê-los, parentes, primos, primas, amados, gente do Rio, gente de Goiás, gente de Belém do Pará, gente de Curitiba, gente de Brasília. Coisa boa. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Obrigado por você estar aqui. É uma honra para mim. A paz do Senhor Jesus. Dá um beijo a todos, um abraço a todos nessa nossa comunidade virtual, porém real. Paz do Senhor Jesus. Bye, bye. Até quarta.